Oi, pessoal, tudo bem? Essa é uma aula de história sobre a Grécia Antiga, os períodos clássico e helenístico. Ao final do período arcaico, como nós vimos na aula anterior, tanto Atenas quanto Esparta já despontavam como grandes cidades, como cidades importantes, que eram cidades que tinham colônias e que dominavam outras cidades gregas. E, ao mesmo tempo, o Império Persa, comandado pelo rei Dário, também vinha se expandindo e já havia ocupado algumas antigas cidades gregas, colônias de cidades gregas estabelecidas na Jônia, que é na costa ali da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e os persas invadiram e conquistaram esse território. E aí Mileto, que era uma dessas cidades gregas, a cidade do Tales de Mileto, do Anaximenes, do Anaximandro, de vários dos primeiros filósofos pré-socráticos, os filósofos da natureza, essa cidade se rebelou contra o domínio persa e obteve ajuda dos atenienses, de uma esquadra de navios atenienses, para se rebelar contra os persas. Essa revolta de Mileto foi derrotada pelos persas, mesmo com a ajuda da esquadra ateniense, e ela serviu de pretexto para que os persas passassem a invadir o território grego. Vocês vão ver no mapa que eu vou colocar junto com essa aula aqui no material, que os dois impérios, os dois territórios eram fronteiriços. Então, essa revolta de Mileto, apoiada por Atenas, foi a desculpa que o Dário precisava para ordenar que os persas passassem a invadir o território grego. E é essa guerra entre os gregos e os persas que recebe o nome de Guerras Médicas. As guerras médicas recebem esse nome, primeiro porque são guerras, elas duraram alguns anos, como a gente vai ver, então não é uma guerra só, são várias, durou como eu falei, algum período, e médicas porque os medos eram povos vizinhos dos persas, originários ali da onde hoje é a Rússia, e eles tiveram conflitos, foram povos vizinhos que entraram em conflitos, mas que eventualmente o Ciro, que foi o rei persa, ele dominou, derrotou os medos e foi declarado imperador tanto dos persas quanto dos medos. Então, às vezes, o Império Persa era chamado de Medo também. Então, por isso que são guerras médicas, em referência aos medos. Tanto os persas quanto os gregos queriam dominar a região ali do Mar Egeu, que é o pedaço de mar que fica entre a costa oriental da Grécia, a costa do lado, para quem está olhando no mapa, do lado direito da Grécia, e a costa ocidental da atual Turquia, da Ásia Menor, porque era uma região economicamente interessante, tanto os atenienses quanto os persas eram grandes comerciantes, então tinham interesse em dominar a região do Mar Egeu, que era uma região super rica para comércio. Em 490 a.C., o Dário fez a sua primeira imersão em território grego de fato, e não colônias gregas. Ele avançou na planície de Maratona, na Ática, que é a região onde ficava Atenas, mas ele foi derrotado o exército persa foi derrotado pelo exército do Milcíades, que era um exército menor, mas conhecia mais a região e conseguiu derrotar as forças do Dário I. 10 anos mais tarde, o Xerxes I, herdeiro do Dário, tentou invadir de novo o território persa, dessa vez pelas Termópilas, isso em 480 a.C., e que é a Batalha de Termópilas, famosa batalha do filme 300 de Esparta, do quadrinho, onde os persas venceram, derrotaram os gregos, mas o Leônidas e os
chamados 300 de Esparta, que tinham eles tinham mais 7.000 aliados, né, de outras regiões, lutando contra um exército persa que era realmente muito maior, mas os gregos, como conheciam o território, conseguiram ir receber os persas num desfiladeiro, num lugar estreito, de forma que o exército persa não pudesse cercar eles pelos lados e por trás, tinha que enfrentar só pela frente. Então, apesar deles terem sido derrotados, eles conseguiram atrasar muito as forças persas para dar tempo de ir mais ao norte, outras forças, outros exércitos se reunirem. O Xerxes chegou a invadir Atenas e a incendiar Atenas, mas ele foi derrotado na Batalha de Salamina, que foi uma batalha naval, uma batalha de navios. O Temístocles era o comandante que destruiu a esquadra de navios persas, e aí o Xerxes foi obrigado a recuar para a Ásia Menor, para a região onde hoje ele é a Turquia, e aí depois ele foi derrotado novamente na Batalha de Plateia. Para que as cidades gregas conseguissem derrotar os persas em 480, que era um exército muito poderoso e era o maior império que existia no período, Atenas sozinha não conseguiria. Então, houve uma reunião de cidades, uma aliança defensiva de cidades que se formaram para juntar recursos para poder se defender contra os persas. Aí, em 481 a.C., essa aliança foi definida na cidade de Corinto e o controle das forças terrestres ficou com Esparta, que eram os guerreiros que tinham o costume de guerrear em terra, e o controle das forças marítimas ficou com Atenas, que era a cidade que tinha uma esquadra que era acostumada com navio e com batalhas de mar e etc. Então, mais de 30 cidades se uniram para mandar soldados, recursos, dividir estratégias para unir forças para poder derrotar os persas. Os espartanos ficaram responsáveis pela defesa terrestre e os atenienses pela defesa marítima. Conforme os persas foram recuando, cidades gregas que tinham sido dominadas pelos persas no Mar Egeu e na Ásia Menor foram conseguindo se declarar independentes, voltar a pertencer ao povo grego, à cultura grega, apesar de serem independentes, né, cidades-estados, e foram se unindo a essas ligas. A Liga de Delos era a liga das cidades comandada por Atenas e a Liga do Peloponeso era a liga de cidades comandada por Esparta. Na Liga de Delos, que era a liga liderada por Atenas, as cidades-estado participantes deveriam mandar todo ano navios ou dinheiro, ou as duas coisas, para sustentar a luta contra os persas, e esse dinheiro, esses navios eram depositados na ilha de Delos, por isso que é chamada de Liga de Delos. Aí Esparta e as aliadas de Esparta na Liga do Peloponeso não tinham como participar, dessas ofensivas gregas pelo mar, não tinham navio, não tinham, né, o conhecimento marítimo para poder participar por ofensiva por mar, então iam se preocupando um pouco na medida em que o poder da Liga de Delos ia ficando maior e crescendo e ameaçando o poder da Liga do Peloponeso. Foram acontecendo outras batalhas entre gregos e persas e a Liga de Delos foi obtendo vitórias atrás de vitórias, até que em 448 antes de Cristo, foi assinado o Tratado de Susa, que foi um tratado no qual os persas reconheceram que o Mar Egeu seria hegemônico dos gregos, os gregos queriam mandar e dominar o Mar Egeu, se comprometeram a não atacar a Grécia mais, e nem as colônias gregas, então foi um tratado de paz, onde os persas se assumiram como perdedores em relação à Liga de Delos e a Atenas.
Na Liga de Delos, as contribuições anuais, que a princípio eram contribuições, né, as cidades ofereciam o quanto podiam oferecer, passaram a se tornar tributos, impostos fixos, e isso começou também a incomodar. Na medida em que a Liga de Delos crescia em poder, crescia o poder de Atenas, porque Atenas que era a cidade-estado, a polis, líder da Liga. Então, era Atenas que administrava esses impostos, esses navios, e como ela era uma cidade comerciante e uma cidade grande e poderosa, ela foi estabelecendo o imperialismo ali na região, na medida em que ela dominava toda a região, o comércio foi sendo monopolizado por Atenas, tudo o que tinha interesse para Atenas foi sendo monopolizado, porque Atenas era a grande cidade poderosa, com navios e dinheiro para fazer guerra com quem ousasse se opor a ela. No governo do Péricles, que governou de 461 até 429 a.C., esse período é considerado a Idade de Ouro de Atenas, o apogeu de Atenas, porque é o período em que Atenas viveu seu auge econômico, militar, político, cultural e se transformou na principal e na mais importante cidade grega. Foi o Péricles que estabeleceu o pagamento para que todos os cidadãos, homens maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe ateniense, eles recebiam um pagamento para participar da política, e foi o período de maior participação participação na democracia ateniense. Também foi durante o governo do Péricles que o escravismo atingiu o auge em Atenas, sendo a maior parte da população, tanto estrangeiros derrotados de guerra, condenados, e eram considerados instrumento de trabalho e eram a base da produção de tudo que era feito na sociedade ateniense. Esse período do governo do Péricles também foi marcado pelo surgimento, expansão da filosofia, do teatro, da literatura, das artes plásticas. Foi nesse período em que se construiu, por exemplo, a Acrópole, o Pártenon e outros monumentos super famosos de Atenas que a gente conhece até hoje. Na medida em que o poder de Atenas e da Liga de Delos vai crescendo e Atenas vai impondo essa política imperialista à região ali ao mar Egeu, isso vai incomodando outras cidades, principalmente as cidades da Liga do Peloponeso, em especial Esparta, que eram cidades aristocráticas, eram cidades que tinham forma de governo diferente, que tinham bases econômicas diferentes, que tinham mentalidades diferentes, e Esparta passa a se sentir ameaçada pelo crescimento do poderio ateniense. Enquanto Esparta era governada por uma aristocracia, ou seja, você tinha poucas famílias que eram as proprietárias das terras, que eram as famílias ricas, donas das grandes terras, e eram as famílias que participavam da política, que atuavam na política. A economia era basicamente agrária, Esparta era uma potência agrícola, então grande parte da produção de alimentos grega era produzida por Atenas, e o governo de Atenas, toda a moral ateniense, a vida ateniense era marcada pelo militarismo de forças terrestres. Então, soldados, que lutam a pé. Enquanto Atenas não tinha terras muito férteis, então eles se desenvolveram mais para o comércio e para o artesanato. A força militar deles era concentrada no mar, na marinha também, e a economia era uma economia de comércio e artesanato, como eu falei, ou seja, uma economia mais urbana, e o governo era democrático. Lógico que a gente tem que lembrar que era a democracia ateniense, então
muitas das pessoas, as mulheres, os estrangeiros, os escravos, não eram considerados cidadãos, mas ainda assim era muito mais gente que podia atuar politicamente em Atenas do que em Esparta. E quando a gente fala de política externa, também são visões diferentes. Como Atenas era uma potência comercial e ela praticava esse imperialismo, ela sacrificava a autonomia de outras cidades gregas. Ela queria monopolizar o comércio de determinados produtos e itens e bens. Por quê? Porque era interessante para Atenas poder vender produto para todas as outras cidades gregas. Enquanto isso, Esparta, que já era uma cidade com economia baseada em uma economia agrícola, eles tinham interesse em oferecer mais autonomia para as cidades gregas. E aí isso também gerava conflito entre essas duas cidades. Além da Liga do Peloponeso, outras cidades importantes que participavam da Liga de Delos eram Corinto, Tebas, Megara. Bom, e aí o problema é que, além do imperialismo ateniense comercial já entrar em conflito com os interesses espartanos, Atenas agora buscava estender o seu domínio do Mar Egeu, que é a costa oriental da Grécia, para o Mar Jônico, que é a costa ocidental da Grécia. E aí, dessa forma, se eles conseguissem concretizar esse domínio, eles iriam, por um lado, cercar Esparta, dominar toda a região no entorno de Esparta, da península do Peloponeso, e isso também atrapalhava os interesses de Corinto, que era uma cidade aliada de Esparta, participante da Liga do Peloponeso, e que tinha várias colônias ali no Mar Jônico, inclusive a Córcera, que era uma cidade que se rebelava contra a colônia corintiana e que tinha apoio de Atenas. E aí, então, a partir de uma disputa comercial entre Atenas e Corinto, Esparta utilizou isso como um pretexto para poder atacar Atenas. Isso em 431 a.C., os espartanos então saíram da península do Peloponeso, que fica mais ao sul da Grécia, e foram em direção à Ática, que é a região onde ficava Atenas, ao norte da península do Peloponeso, ao nordeste da península do Peloponeso. Os atenienses que conseguiram se refugiaram dentro das muralhas da cidade, ficaram lá protegidos num certo sentido. Os espartanos cercaram Atenas por um tempo, mas enquanto isso a esquadra de navios ateniense ia destruindo tudo que eles conseguiam nas costas da península do Peloponeso. Os espartanos se retiraram depois desse ataque, mas aí no ano seguinte eles fizeram uma nova investida sobre o território ateniense, obrigando de novo a população ateniense a se trancar atrás das muralhas. E aí o que acontece? Até os camponeses, o pessoal que vivia fora da cidade, teve que recuar para dentro das muralhas para se proteger, porque os espartanos iam botando fogo, matando, destruindo, enfim, causando terror. E a cidade de Atenas, atrás das muralhas, então, ficou super povoada, o que fez com que faltasse alimentos e espalhassem-se doenças. Uma dessas doenças foi a praga, a peste, que se espalhou, dizimou 1/3 da população. A peste que tinha vindo do Oriente, 1/3 da população grega morreu, e inclusive o próprio Péricles morreu em 429, vítima da praga também, da peste. E aí, nos próximos 10 anos, permaneceu essa guerra de desgaste de Esparta invade Atenas, a população
se protege atrás das muralhas, eles destroem o que conseguem destruir por fora, depois os atenienses vão com as suas esquadras e destroem a costa do Peloponeso, e durante 10 anos ficou essa batalha desse jeito. Em 421, foi assinada a Paz de Nícias, um tratado de paz entre Atenas e Esparta, mas aí Atenas rompeu esse tratado 7 anos depois. Recomeçou então em 413 a.C., recomeça a Guerra do Peloponeso, prossegue até 405 a.C., quando Esparta recebeu a ajuda dos persas. Veja só, Esparta, que havia lutado contra os persas quando os persas tentavam invadir a Grécia, agora se aliou aos persas para combater o imperialismo de Atenas, que também era uma cidade grega. Os persas, então, ajudaram financeiramente os espartanos, eles reequiparam a esquadra deles e aí conseguiram derrotar a marinha ateniense na Batalha de Aegospótamos. E aí, em 404, Atenas foi cercada e se rendeu, e Esparta foi a grande vitoriosa da Guerra do Peloponeso. Atenas foi obrigada a destruir as muralhas, a entregar tudo que restou da esquadra, que não foi destruído de navios, eles tiveram que entregar, tiveram que desfazer a Liga de Delos, tiveram que renunciar à hegemonia deles, abrir mão das colônias todas que eles tinham fora ali da região da Ática, tiveram que aceitar um governo aristocrático que tinha apoio de Esparta, que é o chamado governo dos 30 tiranos. E outras cidades que também tinham sistema democrático sofreram a mesma intervenção e tiveram que passar por um período ali de governo aristocrático. Em 403 só a.C., que a democracia foi ser restabelecida em Atenas. Mas nesse ponto, Esparta já era a cidade mais poderosa, já tinha substituído a hegemonia ateniense pela hegemonia espartana, já era a cidade com maior autoridade sobre outras cidades, já era a cidade que impunha governantes para as outras. O domínio espartano durou cerca de 30 anos e depois essa hegemonia espartana foi substituída por Tebas e pela Liga da Beócia. Só que com esse longo período de guerras entre as cidades gregas, todas elas foram prejudicadas e todas elas foram enfraquecidas. O comércio exterior, o artesanato, a agricultura, tudo ficou paralisado. Então, a Pérsia, que tinha recuado e que ao poderio grego, voltou a se expandir, dominou a Ásia Menor de novo. Várias pessoas que estavam escravizadas aproveitaram a desorganização das cidades gregas para fugir, e a Grécia como um todo foi perdendo hegemonia. E enquanto isso, a Macedônia, que é um país que existe até hoje, ao norte da Grécia, ia se fortalecendo e ia avançando sobre o território grego. E aí então o período clássico, que começa por volta de 510, no século VI a.C., se encerra por volta do século IV a.C., por volta dos anos 300, com a invasão dos macedônios sobre os gregos, iniciando o período que ficou conhecido como período helenístico.